e perspectivas. Hoje vamos trazer informações sobre os serviços e as demandas da Receita Federal do Brasil. Uma demanda recente, por exemplo, foi a necessidade de atualizar os cadastros de pessoas físicas, os CPFs, para possibilitar também a liberação do auxílio emergencial de R$600 que está sendo oferecido pelo governo federal nesse momento de pandemia. Pouco tempo depois, a exigência de atualizar o CPF na Receita deixou de ser uma necessidade para receber o auxílio. Então, a partir de hoje, dia 20, está permitido solicitar o auxílio mesmo aqueles que estavam com o documento pendente. Para a gente entender um pouquinho mais, vamos começar com essa demanda com Edson Ishikawa, que é delegado da Receita Federal em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Edson, seja bem-vindo ao Cenário CBN, muito bom dia. Muito bom dia, muito bom dia a todos. Edson, havia toda essa demanda reprimida, né? Porque o auxílio emergencial tem que estar com o CPF em dia. E havia uma demanda, muitas pessoas com o CPF irregular. Como que está essa situação hoje? No primeiro momento, o controle para esse pagamento, a Caixa Econômica habilitou no seu site a utilização do CPF. Entretanto, muitas instituições utilizam o CPF e os demais dados, né? Conferência, nome de mãe, título de eleitor, que não é o foco nesse momento. O nosso foco, o foco da Receita não é regularizar o CPF. Seria simplesmente essa habilitação no site da Caixa Econômica. E, nesse caso, diversas restrições elas foram retiradas para que constasse simplesmente o CPF, um CPF válido, com dados, ou seja, estando regular, para que ele pudesse resolver. A situação regular não significa que ele seja com alguma pendência, simplesmente para que a Caixa tivesse algum tipo de controle, para que não houvesse pagamentos errados, né, ou indevidos. Então, a informação que nós temos, inclusive do governo federal, é de que houve aí uma regularização de quase 14 milhões de CPFs no Brasil, né, numa força-tarefa de um mutirão da Receita com o Ministério da Cidadania. Então, a partir de hoje, essas pessoas que, por algum motivo, estavam com o CPF inválido, eles já conseguem fazer esse pedido, seja por aplicativo ou via agência? No caso da Receita, nós estamos buscando essa regularização. Nesses 2 últimos finais de semana, contamos com diversos voluntários, não só aqueles servidores que realizavam atendimentos, servidores que atuavam em outras áreas e trabalhando no feriado da sexta-feira, de semana retrasada, e nesse último final de semana também, trabalhando em todas as unidades do Brasil. O trabalho é à distância, é feito através do sistema informatizado da Receita, para procurar essa regularização. E a regularização, ela tinha 2 passos simples, era justamente ou fazer essa regularização pelo site da Receita ou por um e-mail corporativo, tá? Justamente para poder regularizar para essa situação. Tá? A utilização do CPF pela Caixa ou por qualquer outra instituição que queira utilizar esse cadastro, né, ele agora está liberado, né, e para ter algum tipo de controle. Simplesmente porque o CPF ele tem uma abrangência muito grande dentro da nossa sociedade. Edson, vamos falar um pouquinho agora sobre o atendimento, né? Nós temos nas últimas semanas falando sobre bancos, e a Receita Federal também é uma instituição estratégica para o governo, mas também importante para a sociedade do ponto de vista de atendimento. São vários serviços que são oferecidos diariamente, né? Seja para a pessoa física ou para a pessoa jurídica. Hoje, como é que está esse atendimento depois de quase 30, 40 dias que a gente começou aí algumas restrições em relação à pandemia? O trabalho para a pessoa jurídica, que normalmente conta com um contador, um advogado, essas 2 categorias têm certificado digital. Com certificado digital e o procedimento de uma procuração eletrônica,
por exemplo, ele pode ter acesso a toda a base de dados, ele consegue resolver praticamente todos os serviços. Aquele serviço que precisa ser feito ainda de maneira presencial é feito mediante agendamento, mas realmente são situações muito, muito específicas. Para a pessoa física, ela tem também o acesso com o certificado digital. Como a pessoa física ela não utiliza muito a Receita, ou seja, ela precisa de estar com o CPF regular, mas não é diferentemente de uma empresa, onde todo mês ele precisa estar acompanhando a sua vida fiscal, ele muitas vezes não tem acesso ao certificado. Mas ele pode constituir um procurador, um contador, um advogado com certificado e fazer essa mesma procuração. Ele poderá fazer também um código de acesso. Ele não terá o acesso amplo, mas alguns serviços ele também já poderá fazer através do código de acesso. A saída é sempre pela internet. Para esse período do coronavírus, nós deixamos muitos servidores com trabalho remoto, ou seja, a Receita ela já estava trabalhando de maneira informatizada, simplesmente deslocou-se da unidade Receita para ele trabalhar em outro ambiente mais seguro, utilizando. E montamos um plantão de pessoas que realizam atendimento presencial, sempre ressaltando, pessoa física que muitas vezes não tem acesso ou conhecimento para a utilização desse sistema da Receita. Edson, internamente, administrativamente, já tem aí um prazo definido ou pré-estabelecido para que esses serviços continuem da forma como estão e para retomar talvez aí uma rotina de atendimento como era antes? Está sendo uma experiência um pouco diferente, pois constatamos que pelo fato da Receita já ter um sistema informatizado, onde o trabalho, toda a comunicação nossa, todo o trânsito de processo ele é eletrônico, nós temos diversas oportunidades de melhoria. Melhoria de trabalho à distância. Nós já tínhamos alguns colegas que já trabalhavam um regime que nós chamamos de teletrabalho, são alguns requisitos, mas o trabalho consegue fluir, consegue dar continuidade, consegue ter fluxo, né? E conseguimos. Os trabalhos internos, eles conseguem realmente atender de uma forma bastante razoável. O que nós precisamos é ampliar o acesso para aqueles serviços que não são eletrônicos, que não são feitos pelo site. O atendimento, ele precisa continuar presencial, parte dele, pois muitas pessoas ainda não têm acesso. Por enquanto, nós vamos manter não temos previsão, porque não existe uma previsão do término dessas medidas. Ok, Edson. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do imposto de renda, né? Abril seria aí um prazo importante para quem faz a declaração, né? Seja pessoa física ou pessoa jurídica, enfim. Esse prazo, né, por conta também da pandemia, ele foi esticado, foi alongado e ficou até para o final de junho. É isso, né? O que muda ou não muda nada para quem precisa fazer essa declaração, entregar essas informações? Na data que foi publicada essa prorrogação, naquela data nós tínhamos em torno de 9 milhões de contribuintes que já tinham entregues. Então, o prazo para a entrega do imposto de renda foi prorrogado para o dia 30, mas o prazo para o pagamento da restituição foi mantido. Agora, a partir de maio, a primeira parcela, e será pago, são 5 lotes que serão pagos. Então, a restituição se mantém igual. Então, apesar do alongamento, a restituição mantém o cronograma. Detalhe, só para quem já fez a declaração. Exato, ou para quem entregar, ele vai entrar numa lista de prioridades, pessoas idosas, pessoas com moléstia grave, e principalmente porque naquela data onde foi, aquela semana onde estava se decidindo, mais de 9 milhões de contribuintes já tinham entregue.
Então, mais do que justo que essas pessoas também recebam. Ainda falando sobre imposto de renda, Edson, você falou de algumas pessoas específicas. Como que é feito e qual é o critério para determinar, né, além do prazo de entrega, qual que é o critério para determinar, olha, essa pessoa tem prioridade para receber a restituição do imposto de renda? Como que é feito isso? Essa previsão é uma previsão legal, são pessoas idosas, pessoas com moléstia grave, estabelecido, e profissionais que recebem com um valor predominante da sua renda de magistério. Então, são algumas situações já pré-definidas em norma. Já há muito tempo que internamente nós damos essa prioridade. E mesmo aquelas pessoas que entregam a sua declaração, se ele te entregar primeiro, logicamente ele estará mais próximo para receber. Ocorrendo retificação, ou seja, ele encontrou alguma situação que precisa ser retificada, aí ele retorna para a fila na ordem da última entrega. Sobre a orientação para entregar o imposto de renda, né, a declaração, a gente tem acompanhado várias pessoas dizendo que estão com até certa dificuldade de conseguir documento X, documento Y, porque eles solicitam esses documentos e às vezes a entidade que tem que emitir esse documento para ser declarado no imposto de renda, ou está de recesso, ou tá por teletrabalho também, e essa pessoa ainda não conseguiu fazer a juntada dos documentos necessários para entregar. Quem está passando por essa situação, Edson? Qual que é a sugestão, qual que é a orientação que a Receita faz? É uma sugestão que pode ser aplicada em qualquer momento. Toda vez que um contribuinte faz a sua declaração, receitas e suas despesas, ele tem um prazo também de 5 anos para que isso possa ser retificado. Nós não sabemos o que vai ocorrer até 30 de junho. A princípio, a Receita estabeleceu essa data. Ele solicitar todos os documentos, aquele que ele tiver, mas nada impede que, em qualquer momento, ele possa fazer uma retificadora, identificando os valores corretos, ou uma despesa que esqueceu de ser incluída, e aí apresentar a sua retificadora e tem um prazo de 5 anos. Agora, a pessoa que entrega a declaração, pelo fato de estar numa pandemia, o critério de avaliação, todos os protocolos e normas não estão flexibilizados. A questão da malha fina, alguma informação inconsistente. Eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está nos ouvindo, Edson, em relação ao como que a Receita trabalha hoje nos bastidores, né, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de informática, para que esses dados sejam cruzados ou, né, trabalhados no sentido, seja de pessoa física ou de pessoa jurídica, para constatar ou não alguma irregularidade. Os parâmetros são aqueles onde nós buscamos aquela situação onde algum fato ele foi omitido da Receita. Essa é a regra geral. Tá? O que nós estamos fazendo nesse período? Isso não só na questão de malha, mas em todos os processos da Receita. Nós estamos dando prioridade para pagamento de restituição. Ou seja, nós conseguimos pegar o banco de dados, analisar aquela situação onde ocorre menor risco, ou situação que a Receita precisaria somente de uma informação e para poder liberar o pagamento da instituição. Para esses casos, nós estamos dando uma certa prioridade. Por quê? Para que esse recurso retorne para essa pessoa o mais rápido possível. Tem outros processos de pessoa física e pessoa jurídica que também estão já passaram pela fase da análise e estavam numa fase de pagamento. Nós estamos dando também essa prioridade, não só para a pessoa física, mas também para a pessoa jurídica. Justamente são aquelas situações onde o processo já foi analisado, a restituição está já numa fila e estamos colocando como prioridade. Ou seja, esse momento é o momento de dar prioridade para a restituição. Aquilo que pode ser pago com segurança,
logicamente, e para que isso retorne e que as pessoas possam utilizar esse recurso da melhor maneira possível nesse momento. Como que a Receita, Edson, fiscaliza ou monitora os contribuintes? Só para a gente ter esse entendimento, para que as pessoas... Como que esses dados são trabalhados ou processados? Nós temos diversas informações. São informações que recebemos através de e-mail magnético, operações imobiliárias, cartão de crédito, movimentação financeira. Essas informações elas são cruzadas, é feito uma análise para evitar inconsistências. E o importante é saber que quando alguém está em malha, não significa que ele está devendo algo para a Receita. Significa que a Receita precisa de mais informação. Essa informação chegando da Receita e sendo analisada, ela vai ser liberada. Então, é muito importante não associar malha com pagamento de imposto. Pode gerar pagamento de imposto? Sim, mas justificando, ele será então liberado e entra na fila da restrição. Dá um exemplo para a gente, Edson, se possível, um modelo de inconsistência que pode ser detectado e a pessoa cair na malha fina, por exemplo. Um exemplo clássico são as despesas médicas, onde a despesa médica ela não existe limite, porque gasto com saúde ela pode ocorrer, não existe um parâmetro nacional, existe uma média, mas alguém pode gastar em um ano, sei lá, 10% do seu rendimento, e no outro ano que apresentou alguma doença, precisou gastar 50%, 60% do seu rendimento. Nesse caso, esse recibo, se ele não comprovar que houve efetivamente aquele gasto, ou seja, aquele contribuinte gastou com a sua saúde naquele valor, é um caso onde ele poderá então ter essa despesa glosada, tá? Ou seja, ela não vai ser considerada como despesa. E aí nós temos uma situação que temos imposto a pagar. Tá? A princípio, a despesa médica ela é considerada totalmente, mas ele não comprovando que aquela despesa ocorreu com ele ou em alguma outra situação de previsão de dependência, questão legal, aí, nesse caso, a despesa é retirada da declaração. Quando a gente fala de informação inconsistente, você acabou de dizer um pouco tempo atrás aí que tudo é informatizado e há um cruzamento de dados. Né? É claro que esse sistema da Receita ele vem evoluindo ano a ano e eu gostaria que você explicasse para a gente, Edson, qual que é a complexidade desse sistema, até porque as pessoas falam, isso a Receita não constata, ou isso a Receita a gente não tem como saber, enfim, até para evitar uma sonegação e evitar um problema futuro, né, para essa pessoa que está nos ouvindo. Qual que é o nível de complexidade hoje, até para que isso pode, ou isso não pode, ou isso não é aconselhável? Bom, eu acho que o ponto principal é aquilo colocar como despesa tudo que for fato, né? Ocorreu uma despesa médica, ela efetivamente ocorreu, a Receita ela busca o banco de dados para poder comprovar e muitas vezes nós até retiramos pessoas que estão em malha porque gastou 60% do seu rendimento com despesa médica. Mas através de um outro banco de dados verificamos que aquele prestador de serviço informou, olha, efetivamente prestei serviço. Então, nesse caso, é um exemplo em que nós retiramos pessoas da malha porque nós já conseguimos uma informação de um outro banco de dados, com cruzamento de dados, para que ele não ficasse mais em malha. É um exemplo de exclusão. Uma situação de omissão de receitas, que é uma situação também muito comum. A pessoa é um profissional que presta serviço para diversos CNPJs. Ele dá uma palestra, dá uma aula, tem um emprego, e muitas vezes ele pode esquecer de incluir algum rendimento. Então, o que nós recomendamos?
olhe bastante com atenção os seus rendimentos. A pessoa física com certificado digital, ele pode verificar todas as fontes pagadoras, tá? Não só esses casos que eu comentei, né, onde ele prestou serviço, mas também as fontes pagadoras de aplicação financeira, por exemplo. Ele fez algum resgate de alguma aplicação que pode ser em pagamento de imposto, é uma outra atenção. Então, hoje a Receita, ela coloca à disposição do contribuinte toda a informação que nós temos para ele, para que ele possa não esquecer de informar uma fonte, apresentar todas as suas despesas de forma completa, né, e que seja consistente, né? E nesse caso ele poderá ficar livre da malha. Aproveitando, Edson, que você está gentilmente nos atendendo, tem uma pergunta do Nerivaldo dos Santos, ele é um ouvinte da Rádio CBN, ele pergunta o seguinte: por que a Receita não libera a consulta dos comprovantes dos rendimentos pagos das pessoas físicas por código de acesso, ao invés de ser por certificação digital? É muito boa essa pergunta. O código de acesso, para que um contribuinte possa fazer, ele precisa de duas informações. É o número do recibo das duas últimas declarações. Esse número de recibo, ele é um número que pode ser obtido de diversas formas. O próprio contribuinte tem, ou muitas vezes ele fez algum cadastro e ele teve que comprovar que transmitiu aquela declaração. Então é uma informação que muitas vezes ela pode não ter o nível de segurança suficiente. E aí alguém pode criar um código de acesso. É uma situação hipotética. E com essa situação, ela tem acesso à vida fiscal. Esses dados da vida fiscal é algo que nós preservamos muito. O certificado digital, ele dá um nível de segurança um pouco maior. Tem outros mecanismos? Sim, existem. Tá? O certificado digital, para a pessoa física, ele pode ser um pouco oneroso. Nós podemos, a Receita, ela está continuamente pesquisando novas formas de acesso, novas formas de como transmitir informação fiscal de uma forma segura. Edson, só para a gente tá indo para o final, mas eu tenho duas perguntas ainda para te fazer, e uma é a questão do ritmo de tributos. A Receita, de alguma maneira, já tem percebido uma mudança no fluxo de informações em consequência da pandemia, principalmente por conta das empresas, em relação a esse ritmo de declaração de tributos, né, por conta desses reflexos econômicos todos? No caso, isso aí é bem notório que a atividade econômica, ela reduziu por todas essas medidas que ocorreram pelo Brasil inteiro. O reflexo virá, com certeza, mas esse acompanhamento nós fazemos mês a mês, sempre no começo de cada mês. Nós ainda estamos verificando o reflexo do mês anterior, no mês de março. Então, a partir agora do começo de maio, no mês seguinte, nós podemos fazer esse tipo de acompanhamento. Uma situação é clara, nós precisamos ter em mente que a arrecadação, ela provém somente de uma fonte, que é justamente da atividade econômica. A atividade econômica ocorreu, tem arrecadação. Não tem atividade econômica, não tem arrecadação. Ele é muito simples. Então, é nesse caso que esse acompanhamento ele é feito não só para acompanhar o volume que foi arrecadado, mas que também o governo faça as suas políticas de estímulo, né, ou de contenção, aumento de juros. Aí entra numa outra área, que é a política econômica, ela vai sempre estar avaliando o nível da arrecadação. E a gente voltando para o nosso início da nossa entrevista, Edson, para a gente finalizar, se você pudesse dar uma orientação passo a passo. Hoje, por exemplo, eu estou com meu CPF irregular e eu preciso de alguma maneira regularizar isso para eu receber
o Corona Voucher, né? O auxílio do governo. Qual que é o passo a passo que você indica? São 3 passos. O primeiro deles é entrar no site da Receita. Esse site, ele poderá buscar o serviço de CPF para regularização. Preencher esses dados. No final, se for conclusivo esse atendimento, irá trazer essa mensagem como atendimento conclusivo. Caso não seja um atendimento conclusivo, ele poderá encaminhar esses mesmos documentos que foram solicitados e mandar para um e-mail corporativo da Receita criado para esse assunto. Me permita falar o e-mail aqui. Atendimento rfb.01@rfb.gov.br. É esse, né? Exatamente. Com o assunto CPF, nós temos aqui equipes que estão trabalhando, como comentei, no sábado e domingo, e durante a semana também inteira, e contando com reforço voluntário de diversos colegas. E esse atendimento, ele deverá ter simplesmente alguns cuidados. Mas um único cuidado. Os documentos que são relacionados são documento de identidade, título eleitor, comprovante de endereço, protocolo de atendimento. Tem um documento que é um pouco diferente. Nós precisamos de uma selfie da pessoa. Ou seja, ela bate uma foto com um documento de identidade, onde aparece o rosto dela e o documento de identidade. Tá? Simplesmente um procedimento de segurança para que possamos fazer aquele atendimento e fazer as alterações necessárias. Perfeito, Edson. Edson, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Cenário CBN, trazendo informações importantes. Muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado e vamos passar por essa crise. É isso aí, muito obrigado pela participação. Estamos finalizando mais um Cenário CBN 2020. Desafios e perspectivas. Hoje conversamos com Edson Ishikawa, delegado da Receita Federal. Na quarta-feira tem mais. Tchau. Cenário CBN. Desafios e perspectivas 2020.